aceitou Deus, é tão interessante, foi desse jeito, eu só visualizei a Coisa. situação dele, é muito interessante. Mas vamos lá. Meus irmãos, vamos levar o pensamento a Jesus, mentalizar a presença dele aqui conosco, agradecer a presença dos irmãos encarnados e desencarnados que conosco aqui estão, agradecer profundamente a nossa vida, agradecer as oportunidades que nos são dadas, dizendo assim: Pai, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com esses ensinamentos do irmão Francisco de Assis, pedimos autorização para a abertura do nosso estudo nesse sábado maravilhoso de dezembro. Que assim seja. Graças a Deus, vamos com Jesus. Dona Graci, nós estamos aí iniciando o capítulo 17. Você poderia voltar a esse último, o primeiro slide do capítulo 17? E talvez a gente possa encontrar alguma coisa que possamos falar? Muito bem. Então, nesse slide do capítulo 17 da formação dos médios, nós vamos primeiro trabalhar o desenvolvimento da mediunidade, na sequência, mudança de caligrafia e perda e suspensão de mediunidade. É porque está bem pequenininho para mim e eu estou uma coisa séria. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ainda fica pior. Tem hora que eu tiro o óculos, vejo melhor, mas deixa para lá. Veja bem, vamos começar com o desenvolvimento da mediunidade. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de levantar uma questão que eu particularmente concordo muito com aquele ensinamento de Divaldo Pereira Franco, quando ele diz que mediunidade não se desenvolve, a gente educa. É como a fala. A fala, você não desenvolve a fala, você educa a sua fala. A inteligência, você educa a sua inteligência para a prática do bem ou prática do mal, de conformidade com suas aptidões, com seus desejos, com o seu livre-arbítrio, e por aí se vão essas orientações de Divaldo. Então, a mediunidade, aqui no livro dos médios, nós tratamos do desenvolvimento, mas vamos entender esse desenvolvimento como prática mediúnica. Mas nós estamos nessa prática, aprendendo, assimilando, aperfeiçoando, ou seja, estamos educando os nossos atributos mediúnicos. Eu gostaria de sugerir isso para que a gente não tenha a ideia que a gente está desenvolvendo uma coisa incipiente para tornar o ápice da evolução mediúnica. Ok? Podemos passar para frente, minha gente? A Gracinha, você que está vendo bem aí, porque eu Vamos, estou ouvindo. Amadeu, só queria fazer uma. Você vê como é que é. Por conta que está escrito assim no livro, é impressionante como as pessoas se apegam às palavras, né? Não é o conteúdo, né? Porque eu concordo com você, é educação. Mas aí a pessoa fala, não, mas no livro dos médios, do desenvolvimento do médio, era só para chamar a atenção. Muito bem, exatamente. Olha, a gente precisa entender algumas coisas que a espiritualidade, às vezes, não explicita assim com toda precisão, mas deixa nas entrelinhas, e lá na frente alguém pega o gancho e desenvolve. No meu entendimento, foi o que Divaldo fez. Ele entendeu isso. Agora, naquela época, há 160 e tantos anos atrás, 170 anos atrás, quando Kardec fez a concatenação de todo esse material para montar as obras da codificação, muitas coisas que poderiam ter sido ditas naquela época não foram, porque certamente poderia trazer uma dupla interpretação, poderia trazer dificuldades de compreensão. Então, vai aí numa linguagem mais corriqueira, mais comum à época, e aí no futuro a gente toma esses esclarecimentos, porque a espiritualidade vem nos ajudar. Eu acho que é por aí.
Dona Gracinha, a senhorinha poderia fazer a leitura? Nilma ergueu a mão. Mas bom dia, pessoal. Bom dia, dona Franciele. Nilma. Muito bom dia. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Tá certo, a mediunidade dela precisa ser educada. Mas, de acordo com o caminhar da gente, não pode ser entendido como desenvolvimento, não, alguma outra aptidão mediúnica que a gente tem aqui, a gente não conhece? Ou continua sendo como questão educativa? Franciele, olha, não tenha dúvida que há um desenvolvimento, há uma progressão, melhor dizendo, nos nossos atributos mediúnicos. Quando a gente inicia nossas atividades mediúnicas, muitas vezes a gente começa com alguns fenômenos incipientes, sem maior relevância, né? Relevância para quem observa, mas para a gente é quase perto do céu. Mas acontece que, à medida que a gente vai estudando e vai trabalhando, é como se os amigos espirituais fossem investindo na gente e vão substituindo aquelas aptidões incipientes por coisas mais graduais, por situações mais auspiciosas. Nós vamos despertando, adquirindo conhecimento, vamos nos conscientizando do nosso papel, vamos fazendo correlação das nossas experiências com o que diz a espiritualidade, e por aí a gente vai educando os nossos atributos mediúnicos. Se nós observarmos na acepção da palavra lá do desenvolvimento, essa mediunidade está progredindo, está desenvolvendo. Mas o que Divaldo nos chama a atenção é para a gente ter uma compreensão mais ampla, em vez de a gente estar pensando em desenvolver aquilo que a gente tem como natural na gente, a gente educa, a gente enriquece esses recursos mediúnicos. Eu não sei se eu consegui me explicar. Conseguiu, tá ótimo, porque assim, quando amplia esse entendimento, aí fica mais fácil para a gente. Eu costumo dizer, eu não sei porque foi que eu vim parar nesse meio, não, mas eu mesmo não estava procurando assim, educar nada, não, sabe? Mas eu estou aqui. Como diz Amadeu, na verdade, você usou a palavra certa, você desconhece, mas você já tem. A diferença é essa. Já tem. Por isso que você tem que educar. Você passa a conhecer e aí você educa. E aí nós vamos lá no velho Sócrates dizendo: conhece-te a ti mesmo, né? E tá Perfeito. a acepção, Não, né? eu estou folgando aqui. Maravilha. Mas aí, Franciele, a educação da mediunidade, esse estudo, ou melhor dizendo, esse estudo, nos proporciona oportunidades excepcionais. Aí você diz, não sei por que eu vim cair aqui. Ora, estava no seu planejamento, minha querida. Se não tivesse acontecido, estaria agora ou iria acontecer depois. Mas está no planejamento. Agora, uma coisa que acontece, e a gente precisa entender isso com muita precisão, precisa com precisão é meio redundante, né? Muito bem. Mas veja bem, às vezes as oportunidades vêm e a gente não aproveita. Outras vezes a gente vem e antes mesmo dela chegar, a gente já está utilizando. O que acontece com a gente é que nós fomos chamados e atendemos esse chamamento. Graças a Deus fomos atendidos. Quem sabe alguém pediu por a gente. Eu acho, veja bem, eu tinha verdadeira ojeriza esse negócio de espiritismo. Eu não gostava. A história é meio longa, né? Mas uma vez, no Evangelho no Lar, lá em minha casa, lá em Recife, minha mulher estava fazendo, é Dia dos Pais, Ana estava fazendo o almoço e o espírito acossando ela. Ela chamou meu menino, o segundo menino, que era mais espiritualizado na época, né? Aí, meu filho, vamos fazer uma leitura do Evangelho aqui, que eu não consigo fazer o almoço, tem um espírito aqui me perturbando. E aí ela levou o Evangelho, água,
num copo e tal. Aí, imediatamente, eu, minha filha e o outro filho, nos acercamos da mesa, e aí ela fez, porque quem era espírita era ela sabia fazer essas coisas. Eu não sabia, né? Aí ela começou a fazer a leitura, fez uma prece e tal, e de repente, meu pai se manifestou através dela. Ah, meu Jesus! Foi um chororô que não é brincadeira. E no final, ele disse que estava na hora de ir embora, que tinha acabado o tempo dele naquele momento, né? Precisava ir embora, tinha compromissos, né? E aí eu pedi para dar um abraço nele. Aí a cartaz da manifestação. Ele disse: "Ô, meu filho, você estudou tanto." E naquela época ele fazia faculdade, né? Você já estudou tanto e não aprende nada, não sabe de nada sobre o espiritismo. Estuda a doutrina espírita? Aí pronto. Eu estava lá em cima e foi o empurrão que eu precisava para pegar a deixa que ele me apresentou. A partir dali, eu comecei logo em seguida, eu fui com minha mulher. Minha mulher passou acho que quase um ano querendo fazer uma visita no leprosário da Miroeira. E aí, um dia ela me chamou, um dia de domingo, eu cheguei do trabalho, eu tinha programas de rádio, eu cheguei do trabalho, ela pediu para levar ela lá na Miroeira, porque há muito tempo que ela queria ir e sempre desencontrava. E aí nós fomos, e quando chegamos lá, a pessoa que distribuía o muguzá, ela não foi. E aí ficou uma dúvida: quem vai levar? Ninguém podia levar a sopa, o muguzá, o pão, as frutas, etc. Aí me deu assim uma quentura terrível, eu me senti quase pegando fogo. Eu me dei esse negócio que eu levo. Aí peguei, quando entramos na primeira enfermaria, tinha um cidadão sem perna, sem braço, só o toquinho sentado em cima de um tamborete, fazendo uma preleção que acho que aquilo era um espírito iluminado. Eu não conseguia ver, né? Mas, olha, eu nunca fui tão impressionado como naquele dia com aquele homem, com a resignação que ele transmitia, sem perna, sem braço, o rosto deformado, todo corroído pela rancenias, mas era um anjo que estava ali, eu acredito. E aí eu me tornei espírita. Eu fui chamado e atendi. Ok, gente? Desculpe aí o prolongamento. Que linda, Amadeu. Linda história. Entendeu, Amadeu, que nada é por acaso? Já O pensou acaso- se quando a Ana tivesse antecipado antes de lhe convidado a ser espírita, você não ia aceitar. E veio seu pai, se fez presente, né? E lhe Exato. convidou, lhe orientou. Como dizem, o Linda, acaso linda, não linda. existe, né? Desculpa, verdade. Valdemir, você ia falar e eu me Não, captei. eu estava dizendo que é linda a história, é linda, é bonita de compartilhar, né? Cada um tem uma história, né? Como foi, se encontrou no espiritismo, né? Eu acho lindas as histórias, eu gosto de ouvir. Maravilha. Mas vamos fazer o primeiro slide, senão a gente faz o programa só na introdução. Diga lá, a Graci. Vocês estão vendo a tela? Eu estou vendo. Para mim está muito pequeno, mas eu estou vendo. Pronto, Sim. pois é para me ler, né? Com a lupa fica bacana. Mas você é espirituoso, né? Diga lá, Graci. Tá Se puder melhor aumentar um agora? pouquinho, minha irmã, se puder aumentar um Não, para pouquinho. mim é a mesma coisa, Graci, porque eu estou no telefone, aí a telinha é pequenininha, aí eu boto Tá ele, certo. aí Mas aparece as imagens e o texto, né? Para mim também. eu aumentei, ó, quando eu aumento, vocês veem, ó. Na minha Já está tela, de bom não. tamanho, já está de bom tamanho. Tá bom Agora lá. tamanho. Eu estou mais preocupado com os demais, porque eu estou com o livro aqui. Ocupar-nos aqui, especialmente com os médios escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado, e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo e o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Muito bem, veja bem, o texto é auspicioso.
Aí nós vamos entender o porquê Kardec fez a opção pela psicografia. Aí a espiritualidade já orientou isso, mas só para ilustrar, né? Veja bem, dentre as tantas aptidões mediúnicas que aqueles médios tinham à época da, da preparação, do estudo de Kardec para codificar a doutrina, que isso se deu de futuro, ele não tinha essa premissa de imediato, ele não sabia, ele simplesmente foi chamado lá à residência da família de Maison, não sei. Aí, e lá ele viu os fenômenos das mesas girantes. Ele entendeu que aquele fenômeno era o resultado da ação de uma ação inteligente, que depois ele veio saber que eram as almas dos homens. Mas, dentre todos aqueles fenômenos, ele escolheu a psicografia como a modalidade de intervenção do mundo espiritual através dos médios para nos orientar e nos trazer, naturalmente, a codificação. Por quê? Por ser mais simples, por ser prática, ser completa e facilitar o registro, onde você pode pegar o texto e analisar. E dali você faz as extrações do que julga pertinente e o que é condenável, o que pode acontecer no mesmo texto, você ter a intervenção de irmãos espirituais menos esclarecidos, pelo seu adiantamento, pelo seu conhecimento e pelo seu adiantamento moral, com o auxílio da espiritualidade, você vai eliminando aquelas arestas e aí vai deixando o conteúdo enxuto, que é exatamente o que Kardec fez com o andar da carruagem. Então, a psicografia se deu a escolha mais pela simplicidade e pela facilidade. Nós sabemos que, no início, essas manifestações se davam através das cestinhas, das mesinhas, das planchetas e etc. E, no futuro, ele chegou à conclusão que poderia se dar diretamente através do médium, sem precisar daqueles adereços, sem precisar daqueles penduricalhos. E aí foi exatamente quando começou a aparecer a psicografia propriamente dita. E essa psicografia veio através dos 3 modos, ou intuitiva, ou semimecânica, ou mecânica, que é objeto das nossas avaliações de futuro. Ok, minha gente? Mas é bom quando perguntam, Ok. né? Passo adiante. Pode passar. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentar. Bom, quando ele se refere aos sinais físicos, acredito que ele está se referindo aos fenômenos de efeito físico, que pode se dar através de criança, de adolescente, de idoso, de adulto, de qualquer um, desde que aquela criatura seja dotada daquele recurso mediúnico. E aí a espiritualidade se utiliza daquele médium e realiza aqueles fenômenos. Eu estou entendendo que está se tratando aqui não da psicografia propriamente dita, da escrita, mas do fenômeno de efeito físico que se dá através de qualquer um. Há, por exemplo, fenômenos através da mediunidade de criança que geram verdadeiros incômodos dentro de casa, manifestação de espírito, derrubada de objeto, transporte de objeto, um monte de coisas que a gente sabe que ocorre por ocasião desses fenômenos de efeitos físicos. E isso independe da idade, dos recursos intelectuais, etc., porque é um dom da criança, é um tipo de energia que o médium tem e os espíritos se utilizam e realizam aqueles fenômenos. Agora, no caso de criança, etc., precisa-se buscar o mais rápido possível a assistência
na casa espírita para assistência àqueles espíritos, porque podem estar de boa mente, eles podem estar querendo ajudar, pode ser uma forma que eles encontraram de chamar a atenção para aquele fenômeno através daquela criança, através daquele adolescente. Aí é preciso trabalhar esse espírito para que ele se oriente, se conscientize, enquanto isso, trabalhar para que aquele médium possa estudar e educar os seus recursos mediúnicos. É essa a caminhada de cada um de nós, ok? Meu netinho mais novinho, pequenininho ainda, fez 4 aninhos, ele é impressionante, ele senta no sofá, ele pega um livro, aí ele olha para o lado, é como se alguém tivesse contando a ele a história do livro. É Ele beleza. dá muitas risadas, altas risadas, e olha para o lado como se a pessoa também estivesse sorrindo para ele, né? Contando a história e sorrindo, alguma coisa desse tipo. Eu fico só olhando. Eu não digo nada, sabe? Eu fico só admirando, né? Mas as outras pessoas dizem coisas, tipo católicos, né? Tira isso daí, não sei o quê, aí e eu deixa o amiguinho dele, deixa o amiguinho dele que está incentivando ele à leitura. Mas, Maravilha. Graci, nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1862 um texto, aliás, não é propriamente um texto, é um discurso de Kardec iniciando o ano, fazendo uma avaliação do progresso da doutrina espírita naquela época, 1862. É fantástico quando ele trata da questão da doutrina espírita, a evolução, o progresso que a doutrina espírita está adquirindo ao longo do tempo, se espalhando por todos os recantos da Europa e, consequentemente, de outros países, né? E outros continentes, mas ele chama atenção para aqueles detratores da doutrina. E aí nós não estamos aqui falando mal das religiões de ninguém. É fato que Kardec levanta e nos parece uma obrigação a gente refletir sobre aquelas coisas. Nós vamos encontrar a Igreja Católica, ou seja, os dirigentes da Igreja Católica, encontrando os mais variados subterfúgios para detratar, desacreditar a doutrina espírita, que é uma obra de Deus, é uma obra divina, é uma promessa de Jesus, que ele fez lá no monte, lá na última ceia com os apóstolos. Então, eles detratam. E isso é terrível, porque eles criam todo tipo de coisa para desacreditar a partir da questão da reencarnação e ressurreição. Mesmo Nicodemo tendo estado lá com Jesus, recebendo aquela orientação, aquela bênção de esclarecimento, mas os fariseus eles continuaram tendo a mesma concepção de ressurreição. Mas além dos católicos, que com o tempo eles acabam diminuindo a carga agressiva contra o espiritismo, porque contra fato no argumento, aí vem os protestantes. Ali são piores, porque eles criaram uma nova fantasia, que é a ideia de Satanás. E aí Kardec explica com todas as letras. Eles criaram um Satanás superior a Deus, porque tudo que acontece pode ser as melhores coisas que venham através da doutrina espírita, como nós temos as melhores coisas que são os ensinamentos e a vivência do Mestre Jesus, tudo que vem através da doutrina espírita é coisa de Satanás. Então, Satanás, de repente, se torna mais importante do que Deus. Tudo que eles fazem é com Satanás na frente, porque é mais importante do que Deus. É uma avaliação muito rica nesse contexto. Aí a senhora me traz a informação. Ora, meu netinho de 4 anos fica sentado e conversando com um amiguinho certamente contando a história do livro, e ele se derretendo em riso, que nos deixa muitíssimo feliz. Dali um médium. E esse médium, quem sabe no futuro, essa evidência permanece. Aí ele já conversa, porque ele tem vidência e audiência. Aí, de repente, vem os outros fenômenos, pode ser, quem sabe Deus, um missionário que vai corroborar e grandemente com a obra divina.
E aí, o que, é que a senhora tem que fazer? Agradecer a Deus pelas bênçãos que está recebendo. Ter a oportunidade de presenciar aquela ação do mundo espiritual através de uma criança. Isso é uma bênção. Não é isso mesmo? Concordo plenamente. Ok, mas eu acho que está todo mundo esquecido. Ninguém. Ou não estão gostando, ou estão gostando demais. É o terceiro, né, para seguir, né? Terceirizar, é. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada tem de Não, a gente já fez infalível. esse. A gente já fez Então é o esse. outro. Então, próximo. Espera aí, que agora quem está... Agora. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo mais fácil, e pode dizer-se o único empregado hoje. Este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de um papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Muito bem. Então, retroagindo o slide anterior, Kardec estava se referindo às letras. Os sinais físicos que ele estava se referindo é às letras. E aí ele dá continuidade aqui, dizendo que esses sinais físicos, eles se dão, a princípio, através das cestinhas, das pranchetas, etc., mas que podem acontecer. Naquela época, ele já orienta, pode acontecer através do médium. O médium é só pegar o lápis e o papel e segurar o lápis e coloca na posição de quem vai escrever. Aí a gente dá uma paradinha para entender os tipos de mediunidade. Por exemplo, se for um médium intuitivo, aí ele vai receber o influxo da energia via perispírito, isso vai ser decodificado no seu cérebro, no hipotálamo, no cerebelo, e ele vai transformar a vontade do espírito que chega até ele através de energia, e ele vai traduzir aquela vontade em escrita, vai escrever aquilo que está recebendo. Isso é a intuição. Mas ele pode também, ora, ter esse influxo mediúnico, essa energia que vem através do espírito, e ora ele pode escrever diretamente. Como ele pode, lá na frente, no caso da psicografia mecânica, ele pode escrever diretamente, sem intervenção de prancheta, de etc, etc. Como é que acontece? O espírito se utiliza do braço do médium e escreve independentemente da vontade do médium. O médium não sabe o que vai escrever. No primeiro caso, o médium sabe o que vai escrever, porque ele recebe antes. No segundo, ora sabe, ora não sabe. E no terceiro, ele só sabe depois que escreve. Esse é que é o fenômeno. Aí eu abro aqui um parênteses para chamar a atenção de uma metodologia adotada pela Federação Espírita de São Paulo, o pessoal da FESP, que segue Edgar Moon, aquele que acha que Jesus tinha um corpo fluídico e não um corpo físico. Então, eles acham que você deve pegar o lápis, ficar esperando que o espírito se utilize de seu braço e escreva. Isso é psicografia mecânica. Se você não for médium mecânico e você adquirir essa habilidade com o passar do tempo, e Valderice deve lembrar desse negócio, no início era certamente recebia a ideia e escrevia, e deve dar até uma dificuldade para saber o que é dela e o que não é, só vai saber depois que está escrito. E hoje ela já pega o lápis e escreve fluentemente, ora sabendo e ora não sabendo, não é isso mesmo, Valderice? Isso, você falando dos tipos e eu falando, ixi, sou eu. A primeira, a segunda e a terceira. É muito interessante. E agora que ele está querendo que eu faça só a mecânica, né, a CIS,
É impressionante. Quando eu sento lá, só vem a mecânica, eu deixei de ouvir, porque eu ouvia, né? Eu Exatamente. via, passava e eu escrevia. Agora eu deixei de ouvir. E outra coisa que é interessante, Amadeu, e passando para os demais, no primeiro momento, para eu ter certeza da mecânica, eu ficava com o olho fechado. E aí eu via que eu não escrevia linha por cima de linha, era impressionante. Agora a última quarta, né? Quarta agora, eu decidi ficar com o olho aberto. E fluía do mesmo jeito, entendeu? Mas eu achei interessante o meu primeiro estar com o olho fechado para eu confirmar para mim mesma, né? Porque eu sou muito racional, que realmente, e não vem nada, minha mente fica em branco, parece que não vem nada, é totalmente na mão mesmo, tapa meu ouvido, eu não ouço mais nada e vai embora. Muito, muito interessante. Aí eu vendo aqui, eu falei, pronto, em experiência própria. Agora, é interessante essas coisas, Valderice. Ainda quarta-feira, aliás, quinta-feira, na nossa prática, lá naquela nossa sala, Eliane ela está escrevendo mecanicamente também. Aí estava de olhos fechados. Digo, Eliane, pode abrir os olhos. Ele pode abrir os olhos, porque você abrindo os olhos, você vai continuar vendo do mesmo jeito, o Espírito vai escrever do mesmo jeito. E ela abriu os olhos e continuou como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, a ação do Espírito continua normal. Normal. E parece que você passa até a ter mais segurança. Eu escrevi mais quarta-feira, muito mais. É porque você está vendo, você demonstra que você está vendo. Isso. Agora, veja bem, uma coisa que a gente leva em consideração a ação do mundo espiritual é perfeita. Como Zé Luiz falou, nada acontece por acaso. Veja bem, assim chega de hoje, você vai escrever, você vai psicografar mecanicamente. Os irmãos que estão ali vão lhe utilizar mecanicamente. Mas se ele dissesse, não, hoje você vai escrever intuitivamente, não vai sair psicografia mecânica. Por quê? Porque os amigos espirituais respeitam a ideia de quem está coordenando o trabalho. Eles respeitam essas orientações. Que geralmente quem está coordenando o trabalho, ele fala a intuição que está recebendo do mundo espiritual. É o benfeitor espiritual responsável pelo trabalho, que fala através do dirigente. O dirigente só falou e vai ser mecânico. Hoje não vai ser mecânico, vai ser intuitivo, hoje vai ser semimecânico. E aí acontece tal como ele disse, que os irmãos estão ali seguindo ordens também. É impressionante isso, né? Amadeu, é impressionante mesmo. E outra coisa, quarta-feira eu tive uma experiência muito bonita que eu vi, porque eu vi irmão Herculano, mas aí, que coisa boa! Eu vi e ao mesmo tempo projetava Bezerra de Menezes, como se eles estivessem dizendo assim, na verdade foi o que eles falaram mentalmente para mim. Muito bem, minha filha, continue fazendo isso. Eu achei muito bacana, sabe? Porque como eu sou da Casa Bezerra de Menezes, quando eu fui trabalhar na Casa Herculano Dias, eu fui perguntar para ele. Aí ele pegou e disse para mim, para o irmão Bezerra, né? Porque assim, às vezes você pode achar, será que vai ter conflito de trabalho, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, minha filha, você está fazendo o quê? Porque eram as cartas consoladoras. Eu falei, as cartas consoladoras. Ele falou, continue fazendo. Aí eu achei belíssimo, sabe? A forma, né? Singela, né? E simples, né? Como é dado o recado, né? E outra coisa que chama a atenção com o irmão Bezerra é como ele chama, com o carinho que ele chama minha filha. É brincadeira. É lindo. Comove a gente, é impressionante, né? Mas ele está ali sempre. Eu já tive a oportunidade de pedir a ajuda dele, do irmão Eurico Barçanufo, porque naquela sala tem os dois, um de frente para o outro, e aí, continentemente, eles estão lá ajudando. O benfeitor está em todo canto, né? Maravilha. Né? Mas verdade. Está em todo canto mesmo, porque no momento das minhas cirurgias, eu não tenho do que reclamar. Quando eu clamei, a primeira cirurgia ele estava presente, a segunda estava a equipe dele. Ele não estava presente, mas estava a equipe dele. E sempre que eu chamo, quer dizer, em qualquer lugar. Quando eu cheguei quinta-feira lá no NEIF para fazer a fala, né, que muitos chamam palestra para mim era o do Dutra, né, e por aí vai.
mais a fala, né? Aí eu estava lá e de repente eu senti, sabe aquela energia gostosa do Dr. Bezerra? E Ah, no Naif, como é que chama? A, como é o espírito que é, como é que a gente chama do Dr. Bezerra lá no, o mentor? comentou? O Comentou. mentor é Alta de Souza, né? E eu Ah, via os dois. que coisa linda, Ah, né? é muito gostoso. Então, onde a gente está, Val? É onde a gente está, é muito gostoso. Verdade. Ei, a Glaci, Maravilha. vou ser mais humilde, porque eu só falo palestra. É força de expressão. Eu também falo palestra, você está Verdade. certa. Mas são muitos. Diz o Paulo agora, ontem ele foi e disse, e aí, Agla, tu pode fazer uma palestra? Eu olhei para ele e disse, meu Deus do céu, quem sou eu para fazer uma palestra? Mas ele está dizendo essa palavra, então bora lá. Posso, mas eu também não digo a palavra. Mas a Graci, é que a Lá gente, de repente, no Noel de Nicodemos. essa nossa mediunidade, essa nossa humildade, é natural, para não deixar subir para a cabeça, né? Mas, É, excepcionalmente, a palestra não é nossa, é deles. com Olha, certeza. você leva um texto, às vezes você não chega nem a ler o texto. Você faz a introdução e aí, a partir dali, desenvolve um assunto, trata de coisas que aparentemente é aleatória, mas tem um objetivo, porque quando termina, às vezes, chega. Mas você falou tal coisa diretamente para mim. Como é que você sabe? É desse Ora, é a jeito. espiritualidade. Na verdade, é a palestra deles, né? Uma Por vez isso. eu tava lá na biblioteca, acho que eu já até contei aqui, eu penso, não sei. Aí eu estava na biblioteca, eu estava só lá, né, dando tempo e tudo, aí a pessoa que fazia a oratória faltou. Aí, e Dona Graça estava nas minhas costas, sendo que eu não tinha visto, né? Ela tinha acabado de entrar, e disseram, aí entraram lá agonizando, eita, a palestrante não vem, não sei o quê. Aí Dona Graça bateu no meu ombro e foi e disse, é você, né, filha? Aí eu olhei para ela e digo, não sou eu não, e eu sem meus livros, sem preparação, né? Aí eu digo, não, não sou eu não, estou sem meus livros aqui, não sei o quê. Ela foi e disse, você sabe que não é você, você sabe que é ajudada, vai embora para frente. Lá vou eu com a cara e a coragem. E foi uma coisa assim impressionante, porque tudo vem assim, flui na nossa mente, é impressionante. É, é um desabrochar. Diga lá, Zé. Gracinha, irmã, não se esqueça que o mesmo mestre que orienta Haroldo Dutra Dias, Jorge Alahá, é o mesmo mestre que orienta a Gracia, Amadeu, Renato, todos. É verdade. É É verdade. verdade. É verdade. Muito bem, dona Graci. Eu acho que dá para mais, não dá? Franciele levantou a mão. Diga lá, Franciele. Deixa eu. Eu não vou puxar o saco de nenhuma, mas vai. Estão falando em nome de Jesus. Então, eu mesmo não vou estar preocupado em assistir palestra de Jorge Larra, de Haroldo Dutra, só quando dá vontade. Se tem uma dona Glaci, se tem uma dona Val, que vai dizer praticamente a mesma coisa que ele está dizendo, e qual a diferença? Sabe porque ele está famoso e elas ainda não? Não, estou falando de Jesus. Vou trazer a mesma energia? E muitas vezes a gente está olhando nos olhos deles, né? Exatamente. Não vai ter diferença nenhuma. Eu já disse a dona Graci mais de uma vez. A senhora pode fazer fala, pode fazer, como é o nome? Sarau de poesia, é a mesma coisa, gente, é tudo destrutivo. Então, assim, eu não me ocupo nem a me lembrar dessas criaturas, eu só me lembro quando você fala. Franciele, você lembrou uma coisa interessante, naquele contexto que nós estávamos falando, é que, na verdade, quem sabe o que precisa ser dito para os pacientes que estão presentes, encarnados e desencarnados, é o benfeitor que está ao nosso lado, instruindo, inspirando, auxiliando. André Luiz e Manuel Flamengo Miranda, tratando daquelas obras monumentais
e corroboração com os esclarecimentos da doutrina espírita, eles comentam em várias oportunidades que o benfeitor chega, bota a mão no ombro do médium, e o médium começa a debulhar os textos com uma precisão cirúrgica, né? E o médium não está tendo a menor ideia de quem está ao seu lado e quem está orientando. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, veja bem, eu vou fazer um paralelo. A Gracinha estava na livraria, faltou alguém, e não é à toa que isso ocorre, e ela foi levada a fazer a preleção. Ótimo. Uma outra coisa, e aí ocorreu comigo aí no Bezerra, eu tinha um amigo, ainda hoje eu tenho ele. Ele ia fazer a palestra, e aí eu dirigia a reunião e ele fazia a palestra. E uma das vezes, e aconteceram outras vezes, mas nessa foi pior, né? Eu fiz a abertura dos trabalhos e passei a palavra para ele ficou lá sentado. Eu digo, ei, rapaz, olha a palestra. Ele disse, não, eu estou esperando o irmão chegar para falar. Eu digo, como assim? Não, porque eu estou esperando o Espírito chegar para falar. Não, meu irmão, quem vai fazer a palestra é você, não é o Espírito, não. O convidado aqui foi você. Depois nós fomos conversar. Ele disse, não, porque o irmão chega, me inspira, isso é o que... é ele quem diz o que eu tenho que fazer. Não, mas que o irmão venha voluntariamente me inspirar num trabalho, isso é natural. Agora, você esperar que o irmão chegue para fazer a palestra como se ele fosse o convidado, não, o convidado é você. Ainda hoje ele faz isso, ainda hoje ele fica esperando. Agora nesse evento que teve lá no Semuri, ele me procurou depois, revoltado, né? Porque ele ia falar 1h25. A previsão era 1h25. Como eu tive que sair para levar meu neto, que ia fazer uma prova do Enem, e aí empurraram o tempo dos outros palestrantes, sobraram lá, parece que 25 ou 30 minutos para ele ficou revoltado, porque ele me disse, eu passei 24 horas mediunizado com o irmão para falar, e me deram 25 minutos. Eu digo, rapaz, dê graças a Deus, se deram 25 minutos, né? Mas isso, o que é que eu quero dizer com isso? Olha, quando a gente vai fazer isso, passa na minha cabeça, eu sei que acontece com todos os irmãos que fazem isso, né? Com as irmãs, principalmente, estão aqui conosco, a gente pede, a gente faz um peditório aos benfeitores que nos oriente, nos tragam um equilíbrio, supere as nossas deficiências, etc. Agora, ficar parado esperando que o Espírito bote palavra na nossa boca é querer muito, para mim. Né? Vamos isso aí realmente foi, ele ultrapassou os limites, né? Eu lembro até de uma deixa, assim que Divaldo começou, teve mais ou menos um pedacinho desse contexto aí, né? Que ele dizia que não tinha o que falar lá na frente, precisava que os espíritos chegassem para poder ajudar. E parece que já era a Joana de Ângeles, não sei bem contar essa história. Foi a Joana de Ângeles. Não foi? Aí foi. Disse, vá. Que é tipo assim, vai que você, a partir do momento que você começa, chega alguém para lhe impulsionar, porque nada que a gente faz é 100%, nunca é 100% nós, nunca, a realidade é essa. Nós só somos os intermediários. Ela deixou ele sozinho. Nós somos os porque você não pode terceirizar, né? Você não pode terceirizar, a responsabilidade é sua. Aí você fica vaidosa, por isso que acontece dessas coisas. Desse jeitinho, Fran. Exatamente. Aconteceu agora, recente, antes de eu vir para cá, lá em Picos, no Piauí, que quando eu entrei, a gente faz um trabalho digníssimo no hospital de lá, e quando a gente fez a prece para poder sair, né, para poder entrar em ala, quarto por quarto, aí quando de repente, no primeiro quarto, na primeira ala, como chamam, que a gente entrou, me deu aquele arrepio gostoso, me deu
aquela sensação de cantar. Eu digo, não vou cantar dentro do hospital, não. Só no meu pensamento, né? Não vou cantar, não. Mas aí um irmãozinho que estava lá deitado olhou para mim, parecia que estava pedindo. Gente, foi assim uma coisa que do nada saiu. E minha voz não era a minha, eu ouvia ela. E era uma voz que chega e ainda fazia aquele, sabe, não sei o que. Eu digo, isso aí não sou eu, né? Eu ouvia. Tá chorando porque se você tem um Deus. Gente, foi um choro, foi uma alegria, foi uma comoção nessa ala. E fui ajudada a cada ala que eu entrava, eu vinha com um canto novo. Era uma coisa assim que eu não entendia, mas eu também entendia. E Você, alguns me acompanhavam, sorriam, e, sabe, foi muito gostoso, foi muito edificante. você foi instrumento da espiritualidade. É diferente do que aconteceu com o Divaldo em duas situações. Ele conta que, ou ele contou, que a primeira palestra que ele foi fazer na Federação Espírita de Sergipe, a convite, e quando chegaram lá, botaram ele para falar sobre uma obra de Humberto de Campos. Aí não saiu nada. Aí Humberto de Campos, ao lado dele, disse, eu vou falar. Aí falou através dele. Quando terminou, disse, olha, a partir de hoje, não venha mais fazer palestra sem estudar, não. Estude, viu? Fez a palestra, mas deu a Foi lição. essa daí que eu queria falar e não sabia. Exatamente. Não, mas teve de Joana de Ângeles também, que ela deixou Joana ele. de Ângeles foi em São Paulo, ou foi em Paris ou foi em Londres. Ele foi fazer um congresso lá, mas ele já ia lá todo ano. E quando chegou lá, entrou naquele clima de confraternização, um abraço para aqui, explicação para ali. Um amigo chegava, uma conversa toda, e chamaram ele para a mesa. Ele foi, sentou, passaram a palavra. Aí ele, irmã, ele, o que foi, meu filho? Você a palestra? Não, quem foi convidado foi você, não fui eu, não. Ele esperava que ela fizesse a palestra. Não, meu filho. Quem foi convidado para fazer a palestra foi você. Ela ajudou, disse: olha, nunca mais faça isso. Estude, porque eu posso ajudar, mas o trabalho é seu, foi você que foi convidado. Muito bem. Vamos ao próximo? Até porque a gente estudando, eu acho que tem mais facilidade da espiritualidade de agir no que a gente vai dizer quando a gente tem conhecimento do que vai falar. Então, eu acho que eles ampliam. É exatamente isso. Teve uma passagem comigo, rapidinho, aqui, que o tempo já está bem em cima, né? Até, acho que a Terra passou, mas aí eu estava lá, não sei se vocês conhecem, a Pizzaria Village, lá em Neópolis, ali perto do Monte Rei, acho que sei lá. É ali perto do Macro, né? No antigo Macro. Aí, quando nesse evangelho que nós temos online, o Ivan, no momento, naquele período ali, que ele estava, assim que passou a pandemia, ele ficou bastante esquecido, né? E então, ele esqueceu que era ele. E eu estava no aniversário da sobrinha de Kennedy, quando, de repente, e eu ficava sempre monitorando, né? Se algum palestrante, olha só, palestrante, faltasse, então eu assumia o cargo na fala, né? Aí sempre eu fazia isso, né? Depois que eu deixei a solto. Aí deu 7h55, 7h57, 7h59, eu olhei para a Kennedy, eu disse, Kennedy, sustenta aí a mesa, forma de falar, né? Interte aí todo mundo que eu vou para dentro do carro, eu vou ter que fazer esse evangelho. Detalhe, eu não estava com evangelho, eu não estava com nada. Eu fui com a cara e a coragem, fazer como os meninos lá da Cabo, onde eu trabalhava, eu fui na garra e na força, né? E quando eu entro dentro do carro, aí eu fiz uma prece
e plasmar o evangelho exatamente aonde era para me ler. E eu li todinho, depois que eu li, eu explanei o evangelho. Foi uma coisa assim, inusitada, foi a única vez, mas foi inusitada. Mas veja o mérito da senhora. A senhora teve a preocupação de ir para o carro, se isolar, fazer a leitura e receber o merecimento de descobrir qual o tópico a ser tratado. A senhora fez por merecer assistência, né? Olha, nós estamos aí há 10 minutos além do tempo. Quer encerrar nesse slide ou a gente já marca para recomeçar na próxima semana? Vamos ler mais um. Está fluindo o texto. Vamos concluir. É o 5, né, Val? Esse é o 5. A gente faz a leitura do 5 e recomeça no 6 na próxima semana. Como disposição material, recomendamos se evite tudo que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado a escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão, são meras preliminares para o aprendiz. Aqui, ligeiramente, eu lembrei de uma médium que agora está bem no auge no Instagram, né, que acho que até vocês já devem ter visto alguma passagem dela. Acho que a irmã Lúcia, uma coisa assim, do espírito. Uma casa espírita que tem aí. Nunca mais, por sinal, eu a vi, não. Aí ela escreve, é muito interessante. O braço dela fica alto e ela pega só com a ponta do dedo no lápis. O braço dela não encosta na mesa. Ela deixa só o lápis, a ponta do lápis encostado. E toma escrevendo, é mecânica. Agora eu lembrei de Valderice. Com certeza ela é mecânico, porque ela não tem domínio nenhum ali. Agora ela fecha os olhos, ela bota a mão igual a Chico Xavier. A Glacia, às vezes, ela fecha os olhos, faz dessa forma, porque está sendo mostrado, né? Para as pessoas, mais para as pessoas do que pela necessidade, penso eu, entendeu? Entendi. Para as pessoas que estão vendo, é igual aquela antigamente que eu não precisava fazer várias coisas. É igual quando a gente dá o passe. A gente dá o passe, a gente não precisa fazer gesticulação nenhuma. É mental. Mas muitas vezes nós fazemos pelas pessoas que estão ali frequentando, que elas sentem essa necessidade, porque nem precisa. Ontem mesmo eu fui trabalhar na cabine, e como eu ainda estou, né, no pós-operatório, eu fiz totalmente mental nas pessoas, totalmente. Entendeu? Eu não fiz movimento nenhuma para fazer o passe, para fazer a limpeza. Entendi, Val. Uma coisa interessante é que quando a gente sente a necessidade de dar um passe à distância, ou quando alguém nos pede a dar um passe à distância, nós não fazemos movimento nenhum, a gente mentaliza e faz o passe, não é verdade? Exatamente, exatamente. A única coisa que eu fazia é ficar na frente do paciente. Ficava na frente, que pelo menos percebia a minha presença ali na frente, mas fora isso era mental. O trabalho mediúnico, na verdade, deve ser um ato literalmente confortável para o médium. Agora, o irmão espiritual, às vezes, principalmente no caso da psicografia mecânica, cria determinadas condições para facilitar a identificação daquele benfeitor. Por exemplo, Chico, ele sempre botava a mão nos olhos, etc. Mas no livro... agora fugiu, estava lembrado do nome do livro agora. Chico foi levado durante toda a psicografia do livro. Emmanuel levou Chico para Roma e Chico ia vendo os quadros, ia descrevendo o que estava vendo. Renúncia. É bem interessante, né?
Armando Tomás narrava essa história de Chico, que ele foi levado para Roma naquele livro, e Emmanuel ia mostrando os quadros, passo a passo, e ele escrevendo. Então, uma posição que deixa o médium mais confortável para esse trabalho, a espiritualidade respeita e propicia isso, até porque a prática do amor deve ser uma coisa prazerosa e não sacrificial, né? Mas voltando Isso, aqui à questão do Verdade. texto, voltando aqui à questão do texto, como composição material, recomenda que o médium procure a posição mais confortável possível. E geralmente o médium mecânico ele fica com o braço na mesa, segurando o lápis muito próximo do papel, e quando vê um impulso, ele começa a escrever. Necessariamente ele não tem que ficar com o braço a meio metro de distância do papel, né? E nem também descansar o lápis em cima do papel. Se fizer Pois é, isso, essa média ela fica com o braço bem alto do papel, bem, não sei como é que não cansa. pode ser uma forma do espírito demonstrar que é ele que faz aquilo. Os outros certamente não fazem, não é todo um espírito que faz aquilo. Aquele tem uma característica, né? Porque geralmente os benfeitores, eles procuram uma forma de se identificarem com o médium. São as coisas mais diferentes possíveis. Mas sempre que aquele espírito chega, o médium lembra, ó, é o espírito fulano de tal. É pelo timbre de voz, é por uma coisa que ele pratica que você sabe que é ele. E esse caso da psicografia, com o braço levantado, com o braço arriado sobre o papel, qualquer coisa, sempre daquela forma, dá para o médium ou quem está com ele identificar que se trata do irmão fulano de tal. Ok? Vamos agradecer a Jesus, a dona Gracia, eu acho que hoje chega para a senhora, né? A Né? senhora, vamos fazer o agradecimento a Jesus, pedir a proteção à nossa Mãe Maria, mas expressando a nossa gratidão pela assistência que temos recebido nos nossos estudos. Fico muito feliz quando chegam os sábados pela manhã, que a gente se reúne aqui em nome de Jesus, sob os auspícios de nossa Mãe, para debulhar, receber essas inspirações maravilhosas dos irmãos espirituais, nos esclarecendo, nos orientando, nos ajudando. Eu acho isso auspicioso. Que Deus nos abençoe, dona Gracia. Com a senhora. Agradecemos, Pai, pela por essa oportunidade. Agradecemos a todos, encarnados que aqui se expuseram, aqueles que também não puderam estar aqui, aos desencarnados que também estavam aqui aprendendo conosco a cada palavra dita, a cada ensino proferido. Agradecendo, Pai, pelos talentos, pelos dons que nos destes, pela vida, pelo ar, onde muitos buscam e não mais conseguem, ou que conseguem com muita dificuldade. E nós estamos aqui para instruir, para falar a verdade, e em teu nome honrar o Pai. A Maria Santíssima, Virgem de Nazaré, Mãe Santíssima, derrama sobre todos nós o teu manto sagrado, aquietando as nossas aflições, aquietando os nossos corações. Seja qual a dor que a Senhora conhece a cada um. Não importa que sejam dores físicas ou espirituais, mas tu conheces a cada um. Que façamos da nossa vida um espelho do Mestre Jesus, andando nos passos de Jesus, sorrindo como ele sorria, vivendo como ele viveu, caminhando como ele caminhou, para chegarmos ao final do dia e termos a nossa consciência tranquila, que derramamos e fizemos o nosso melhor hoje do que fizemos ontem. E se tivermos a necessidade e o merecimento de estar aqui amanhã, vamos fazer melhor amanhã do que vamos fazer hoje. E assim, Mãe Santíssima, a doutora Bezerra de Menezes, a Eurípides Bassanuffi,
a todos aqueles que aqui se encontram presentes ainda e que estão presentes a todos os sábados nesse estudo tão magnífico, tão exemplar, que cada um expõe as suas experiências e a cada um vai aprendendo um com o outro esses ensinamentos tão dignos e tão sábios da espiritualidade. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados, para que consigamos angariar por um lugar de paz, de luz, de muita glória, de muitas perfeições. Mas para isso, amada Mãe, continua conosco, Pai, continua conosco, Jesus e toda a espiritualidade de luz, com muita paz no coração de todos nós. Bom dia e muita luz. Bom dia, Bom Brasil! dia! Bom dia, até segunda-feira. Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia a todos. O Val vai viajar, né? Boa viagem, Val, que Deus te Obrigada, abençoe. obrigada. Um cheiro grande no coração, você é uma pessoa muito especial. Todos vocês são. Gente, daqui para o dia 17 eu vou ter que voltar, porque eu vou ter que voltar novamente em fevereiro, porque a perícia não foi concretizada. Uhum. Então, se não der para a gente se ver agora, a gente se vê quando eu voltar novamente. Perfeito. Mas cheiro grande. Segunda-feira eu a vejo. Pronto, com certeza. Nos veremos lá. Uma boa festa para vocês. A gente se fala. Cheiro, Que meu eu tô amor, aí no que Deus te estúdio. abençoe nesse percurso Você já seu. vai viajar segunda, né? Viaja amanhã. Ela viaja amanhã. Me acompanhe. Obrigada. Beijão para vocês. Bom final de semana. Tchau, Você tchau. também, meu amor. Tudo, né? Que, Lula? A gente vai se falando nos estudos Isso, online. estuda bem, apareço. Com certeza. A bondade da ideia é Cheiro essa, grande. Até segunda, Lula. Esteja onde estejamos, né? Exatamente. Isso. Beijo, Val. Que Deus te abençoe. Obrigada, tchau.